Olá pessoal, olha só, hoje a gente vai falar sobre esse capítulo que é de dinâmica do movimento circular, ou seja, a gente vai entender um pouquinho aqui algumas situações que envolvem o movimento circular uniforme, ok? Então olha só, para começar, vamos revisar aqui algumas informações que a gente tem, algumas coisas que a gente estudou já sobre o movimento circular. Que é o seguinte, primeira coisa, quando a gente está fazendo um movimento circular, a gente vai ter algumas grandezas físicas ali que a gente precisa entender bem. Primeira delas me fala sobre a velocidade linear de um corpo que está ali descrevendo esse movimento circular, ok? Então essa velocidade linear, pessoal, é exatamente a velocidade com que o meu corpo ele está ali trafegando, a velocidade que ele tem, que a gente já está acostumado a trabalhar, ok? Junto com essa velocidade, eu posso ou não ter uma aceleração tangencial também. A aceleração tangencial é aquela também que a gente já está acostumado a trabalhar, que tem a mesma direção da velocidade. E aí a gente sabe que se ela tiver mesma direção e mesmo sentido, eu vou ter um movimento acelerado, já que nesse caso a minha velocidade vai estar aumentando com o tempo. E se essa aceleração for na mesma direção, mas em sentidos contrários à minha velocidade, o módulo da minha velocidade vai estar diminuindo, então a gente vai ter aí nessa situação um movimento retardado, ok? Bom, uma grandeza que a gente não está tão acostumado, mas que a gente começou a ver quando a gente começou a falar de movimento circular, é o que a gente chama de aceleração centrípeta. Bom, nesse caso, como o nome mesmo já diz, ela é uma aceleração que aponta para o centro da minha trajetória. E assim, o que temos de tão importante nessa aceleração? É o seguinte, pessoal, no movimento circular, a cada momento do meu movimento, a minha velocidade ela vai variando de direção e sentido, ok? Então, em cada momento, em cada ponto, a minha velocidade vai ter uma direção e um sentido diferente. E é justamente essa aceleração centrípeta que vai ser a responsável por fazer essa alteração aqui na direção e no sentido da minha velocidade. Então, apesar de ela não alterar o módulo da minha velocidade, ela altera a direção e o sentido dessa velocidade, ok? E aí, a gente tem ali a forma de calcular essa aceleração centrípeta. Então, a minha aceleração centrípeta vai ser igual a velocidade ao quadrado sobre o raio da minha trajetória. Ou seja, quanto maior for a velocidade que o meu corpo entrar em uma curva, maior precisa ser a aceleração centrípeta para fazer com que esse corpo consiga realizar essa curva e não saia pela tangente, ok? A gente tem algumas outras fórmulas para o movimento circular que a gente já viu, mas eu vou relembrar com vocês aqui, que é o seguinte, que a minha velocidade linear vai ser igual a 2πr sobre período, ou a minha velocidade pode ser também 2πrf, ok? E aqui a gente está falando de velocidade linear. E aí, o que é período e frequência? O período, pessoal, é o tempo que o meu objeto demora para completar uma volta ali completa. E a frequência está relacionada com a quantidade de voltas que eu dou em um determinado intervalo de tempo. Então, vamos pensar o seguinte, meu período T, ok? É o tempo que eu demoro para dar uma volta, certo? A
A minha frequência que vai estar aqui, é quantas voltas eu dou, número de voltas, em 1 segundo, ok? E aí, com isso, pessoal, a gente tem a relação entre período e frequência, que é o seguinte, que a minha frequência vai ser igual a 1 sobre o período e o meu período 1 sobre frequência, ok? Então, essa aqui é a relação que a gente tem entre período e frequência, ok? Bom, e para encerrar essa revisãozinha, falta simplesmente a gente falar sobre a nossa velocidade angular. O que é essa velocidade angular, pessoal? Então, olha só, vamos pensar aqui de novo na nossa circunferência. Se eu tenho um objeto, pessoal, que saia desse ponto inicial aqui, ok? Então, vamos pensar. Ele sai desse ponto. E ele completa aqui uma volta completa. Concordam comigo que ele vai percorrer um ângulo θ de 360 graus? Então, a minha velocidade angular, que a gente vai chamar de W, está relacionada justamente com o ângulo que esse corpo vai percorrer, que eu vou chamar de Δθ, dividido pelo tempo que ele vai demorar. Então, vamos supor que ele saia desse ponto e venha até esse ponto aqui. Ele vai percorrer um ângulo θ ali. Então, a minha velocidade angular está relacionada com isso. O ângulo que esse corpo vai descrever dividido pelo tempo em que ele demora para fazer isso. E aí a gente vai ter que a minha velocidade angular, para uma volta completa, vai ser de 360 graus dividido por período. Então, aqui eu vou ter graus por segundo. Porém, a unidade de ângulo que a gente usa no sistema internacional é o radiano. E a gente sabe que 360 graus corresponde a 2π radianos. Então, vai ficar 2π sobre períodos. Aí, aqui a unidade vai ser de radianos por segundo. Ok? E aí, então, a gente tem aqui a nossa velocidade angular. Ok? E bom, agora para a gente encerrar mesmo, a gente vai ver a relação que a gente tem entre velocidade angular e velocidade linear, ok? Vou colocar aqui nesse cantinho, que vai ser então a minha relação entre V e ômega. Olha só, pessoal, a gente viu aqui que a minha velocidade angular é 2π sobre período. Se eu observar na minha fórmula de velocidade, que é 2πr sobre o meu período, eu vou ter o quê? Aqui, ó. Isso daqui é exatamente a minha velocidade angular. Então, eu consigo determinar a minha velocidade linear como sendo a minha velocidade angular vezes o raio da minha trajetória. Ok? Bom, pessoal, fiz essa revisãozinha só para a gente poder relembrar mesmo aí esses conceitos de movimento circular, tá ok? Que vão ser muito importantes para ajudar a gente a entender mesmo
essa dinâmica do movimento circular, essas características do movimento circular que a gente vai ver agora. E aí, para a gente começar, vamos falar sobre força resultante. Olha só, a força resultante é o agente responsável pela mudança no vetor velocidade e esse agente é o que a gente chama de força, né? Então, a gente vai falar de força sempre que eu tiver um agente ali que altere a velocidade do meu corpo, ok? Seja ela de qualquer natureza, peso, tensão, normal, atrito, força elétrica. Então, de todos esses aí, a gente está falando de força. Então, olha só, se a gente pensar nessa figura aqui, a gente vai ter o seguinte: a gente tem uma partícula de massa m que descreve uma trajetória curvilínea com velocidade v sujeita a uma força resultante R, ok? E aí, olha só, essa força resultante R pode ser decomposta em duas componentes ortogonais, ou seja, formando 90 graus entre elas ali. Uma na direção paralela à velocidade, que é a força resultante tangencial, e outra na direção perpendicular à velocidade, que é a minha resultante centrípeta, ok? Então, olha só, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que essa força resultante, quando eu decomponho ela em dois vetores diferentes, eu vou ter um vetor que ele é na mesma direção e no mesmo sentido da minha velocidade, ou seja, a minha velocidade vai estar aumentando, já que eu tenho uma força ali na mesma direção e no mesmo sentido. E eu tenho também uma componente dessa força que atua ali para o centro da minha trajetória, e aí então vai ser a nossa força resultante centrípeta, ok? E aí tá aí o que eu falei, a componente tangencial da força resultante altera o módulo da velocidade. Isso é, caso a força RT seja no mesmo sentido da velocidade, o módulo dessa aumenta, e caso apresente sentido oposto ao do vetor velocidade, o módulo desse vetor vai diminuir. Mas disso tudo, o que me interessa falar aqui para vocês é sobre a força resultante quando a gente tem ela sendo a força centrípeta, ou seja, essa forcinha resultante ali que é perpendicular à minha velocidade, ok? Então é essa que nos interessa. Então olha só, nessa figura a gente tem uma partícula de massa m descrevendo uma curva de raio R com uma velocidade v. Como a gente pode observar, olha só, o vetor, esse vetor v, ele vai mudar de direção e de sentido ao longo da trajetória, ok? Porque a velocidade ela vai ser sempre tangente à minha trajetória. Então, esse vetor velocidade ele vai estar sempre mudando ali a direção e o sentido dele, ok? E essa mudança aí, ela acontece justamente por causa da minha força resultante, já que se eu tenho uma alteração na velocidade, eu tenho obrigatoriamente que ter uma força atuando sobre o meu corpo, ok? E aí, pela segunda lei de Newton, a gente tem a seguinte situação, que a minha força resultante é massa vezes aceleração. A gente viu isso lá quando a gente estudou leis de Newton. E aí, nesse caso que a gente está trabalhando aqui, a minha força resultante centrípeta vai ser a massa do meu corpo vezes a aceleração centrípeta que esse corpo sofre, ok? Então, sempre que a gente falar de força centrípeta, aceleração centrípeta, a gente está falando de uma situação em que eu estou variando a direção e o sentido da minha força centrípeta, ok? E uma coisa importante sobre a força centrípeta, pessoal, é que ela não é uma força nova, ok? O que acontece é que eu vou ter sempre uma daquelas forças que a gente já trabalhou, tensão, força de atrito, normal, atuando como força centrípeta, ok? Então a força centrípeta
ela é uma força resultante que atua sobre o meu corpo e não uma força nova que a gente esteja estudando. Ok? E aí, olha só, a gente já sabe que o módulo da aceleração centrípeta, né, como a gente viu ali na revisão, é velocidade ao quadrado sobre R, né? E aí, então, a gente utilizando a expressão da segunda lei de Newton que a gente viu aqui, a gente vai ter o seguinte, que a minha força resultante centrípeta, ou seja, a minha força centrípeta vai ser calculada pela massa do meu corpo vezes a minha aceleração centrípeta. Então, a gente consegue determinar aqui a minha força centrípeta utilizando essa fórmula que a gente está vendo aqui, ok? E ela vem justamente da definição da segunda lei de Newton. Observações sobre a força resultante. Bom, a expressão anterior mostra que o módulo da força centrípeta é inversamente proporcional ao raio da curva, quando M e V foram constantes. Isso significa que, quando uma curva apresenta um raio pequeno, o valor da força resultante centrípeta deve ser grande. Caso o valor de R seja reduzido 3 vezes e as outras grandezas permaneçam constantes, o valor da força resultante centrípeta deve aumentar 3 vezes para que eu consiga realizar a minha curva, ok? Então, a gente tem essa relação inversa aí. Segunda observação, o módulo da força resultante centrípeta é proporcional ao quadrado do módulo da velocidade do corpo. Ou seja, quando o raio de curvatura e a massa forem constantes, se eu dobro a minha velocidade, a minha força resultante aumenta 4 vezes, ok? Já que aí a gente tem uma relação que a força resultante e entre a velocidade que vai ao quadrado. Terceira observação, a força resultante centrípeta é uma resultante de forças. Portanto, não tem sentido nenhum abordar alguns aspectos comuns às forças no sentido convencional. Exemplo disso, não existe par de ação e reação em relação para essa força resultante, ok? Por quê, pessoal? Ela não é uma força nova que está atuando sobre o meu corpo. Ela é uma resultante das forças que a gente já conhece, ok? Então, quando a gente fala de força resultante, a gente não vai falar de ação e reação para essa força. E a última observação, os vetores V e força resultante centrípeta são perpendiculares, ok? Pois a força resultante centrípeta altera apenas a direção e direção e o sentido da velocidade, e não o módulo deste, ok? Então, bom, para falar de dinâmica de movimento circular, a gente precisava aí entender bem essa questão da força centrípeta que atua sobre um movimento circular. Aí agora a gente vai ver algumas situações específicas em que a gente vai entender a força resultante em cada uma delas. A primeira que a gente tem é no sistema Terra-Lua. Então, olha só, a gente sabe que o movimento da Lua em torno da Terra pode ser aproximado por um movimento circular uniforme. Apesar de a gente saber que esse é um movimento em forma de elipse, essa elipse ela é quase uma circunferência. Então, a gente vai aproximar o movimento da Lua em torno da Terra ou de qualquer satélite como um movimento circular uniforme. E aí, nesse caso, quem vai estar atuando como força resultante centrípeta vai ser a força de atração gravitacional, ok? Como eu disse, a força centrípeta não é uma força nova, é apenas uma das forças que a gente já conhece que passa a atuar como força centrípeta. Então, no primeiro caso, a gente tem isso daí, que a minha força resultante centrípeta é a força gravitacional. Segundo caso, quando um carro está fazendo uma curva, ok? Quando esse carro ele vai realizar a curva, surge entre os pneus do carro e a pista uma força de atrito estático na direção radial
e dirigida para dentro dessa curvatura. E essa força de atrito estático que obriga o carro a descrever uma curva, alterando a direção e o sentido da sua velocidade. Então, olha só, nesse caso aqui, em que a gente está falando de um carro fazendo curva, quem vai atuar como força centrípeta vai ser a minha força de atrito entre os pneus e o meu solo, ok? Então, por isso que quando a gente vai fazer uma curva, a gente precisa tomar cuidado com a velocidade do carro, principalmente se a pista estiver molhada. Por quê, pessoal? Com a pista molhada, eu tenho uma redução significativa da força de atrito entre o meu pneu e a pista, ok? E aí, então, se eu tenho uma diminuição da minha força de atrito, eu tenho uma diminuição da minha força centrípeta, o que faz com que fique mais difícil que eu consiga manter o meu carro fazendo a curva, em vez de ele sair ali pela tangente e continuar o movimento em linha reta, ok? Bom, vamos então aqui fazer um exemplozinho para a gente entender essa relação aí, né? Entre a velocidade que eu vou entrar na curva e a força que eu tenho atuando ali nos meus pneus, na minha força de atrito. Então, olha só. Sabemos que um carro, ao realizar uma curva em alta velocidade, pode derrapar e causar um acidente. Quando ocorre derrapagem, existe um movimento lateral do pneu na pista, indicando que a força de atrito estático máximo entre os pneus e o piso não é suficiente para manter o carro na curva. Considere um carro em uma pista circular de raio R, contida em um plano horizontal. O coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto tem valor igual a μ. Despreze os efeitos de resistência do ar e considere o valor da aceleração devido à gravidade igual a g. Ele quer determinar o módulo da velocidade máxima com que o corpo pode efetuar a curva sem que ocorra a derrapagem. Então, olha só, pessoal. Para a gente fazer isso daqui, a gente vai igualar a nossa força resultante centrípeta aqui com a minha força de atrito máxima que atua ali sobre o meu pneu, ok? E aí a gente viu então, olha só, força resultante centrípeta vai ser massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. E a minha força de atrito, se a gente lembrar lá de quando a gente estava falando sobre força de atrito, a gente vai ter que a força de atrito é μ vezes a normal. Nesse caso, pessoal, em que ele está fazendo uma curva plana, a gente tem o quê? Que a minha normal é igual ao meu peso. Então, a gente vai ter aqui que mv ao quadrado sobre 2 vai ser igual a μ vezes massa vezes gravidade, já que o peso do meu corpo vai ser massa vezes gravidade, ok? Então, olha só, primeira coisa que a gente percebe aqui é que eu posso cortar esse valor de m, ou seja, a massa do meu corpo não vai interferir na velocidade com que esse corpo pode realizar a curva ali, ok? E aí a gente tem então que a minha velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a μ vezes g. O 2 está dividindo, passo multiplicando. Então, v ao quadrado vai ser igual a 2 vezes μ vezes a gravidade. A minha velocidade vai ser raiz quadrada de 2 μ vezes a minha gravidade. Então, olha só. A velocidade máxima com que o meu corpo pode entrar para conseguir realizar uma curva. Bom, pessoal, desculpa, aqui não é sobre 2, né? É sobre o raio. A minha força centrípeta não depende
Não é mv ao quadrado sobre 2, é mv ao quadrado sobre o raio. Ok? Então, vamos lá. Olha só. A velocidade máxima, então, com que um corpo ele pode realizar uma curva, vai depender do raio dessa curva, ok? Quanto maior for o raio da curva, quanto mais aberta for a minha curva, maior vai ser a velocidade com que eu posso entrar nessa curva, ok? E quanto mais fechada for a minha curva, menor vai poder ser a velocidade com que eu vou entrar ali para que eu consiga completar essa curva, ok? Então, esse foi a primeira situação em que a gente ia analisar. Tem a resolução do exercício para vocês aqui, tá? Para vocês que darem uma olhada. Bom, terceira situação. É a situação em que a gente tem um objeto, no caso aqui um carrinho, efetuando um loop. Então, olha só. Essa situação acontecem aí nas montanhas russas, né? Que fazem aqueles movimentos lá em que o carrinho passa de cabeça para baixo e ele não cai. E naquelas apresentações de circo, que eu não sei se vocês conhecem, que hoje em dia já não é mais tão comum, que a gente chama de globo da morte. Nessa situação, gente, o que acontece é que a gente tem algumas motos ali, alguns motoqueiros lá dentro, né? Se movendo dentro do globo de metal, e as motos elas começam ali a descrever aquela trajetória, ficando em alguns momentos, inclusive, de cabeça para baixo. E aí a gente vai entender, então, essa situação, como é que acontece isso daí. Então, olha só, vamos analisar aqui 4 situações, né? Primeiro, no ponto que a gente vai chamar aqui de ponto A, que é quando o meu carrinho, ele tá aqui na parte de baixo, começando a fazer o meu loop. Nessa situação, pessoal, o que acontece? Que a minha força resultante, ela vai ser para cima, aqui apontando para o centro da minha trajetória. Então, nessa situação, como as únicas forças que eu tenho aqui são normal e peso, o que acontece é que a minha força resultante vai ser igual a minha normal menos o meu peso, ok? Na segunda situação, que é quando ele começa a subir aqui para realizar o loop. O que a gente vai ter nessa situação aqui, pessoal? O meu peso apontando para baixo, já que o peso sempre aponta para baixo. A minha normal, que ela é perpendicular à superfície de contato, ok? Então, a minha normal, ela vai apontar para o centro da minha trajetória. Então, essas são as forças que a gente tem atuando aqui, ok? Sem pensar no atrito. Então, nesse caso aqui, como a única força que eu tenho apontando para o centro da minha trajetória é a minha normal, a minha força resultante centrípeta vai ser a minha normal. Terceira situação, quando a gente está lá no ponto mais alto do loop, que é quando o meu objeto ele está naquele ponto em que ele fica de cabeça para baixo. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter o quê? Que a minha força resultante vai ser a minha normal mais o meu peso. E por último, a gente volta na situação ali do ponto D, que é bem igual à nossa segunda situação, em que a minha força resultante centrípeta aqui nesse caso vai ser igual à minha normal. E aí o que acontece, pessoal? O peso do meu objeto, ele não vai variar. Concordam comigo? Porque o peso depende do quê? Da massa do meu objeto e da gravidade local onde esse objeto está inserido, ok? A força centrípeta, se a minha velocidade se mantiver constante durante toda a trajetória, que é o que normalmente acontece, a minha força centrípeta também não vai sofrer alteração. Então, o que vai alterar aqui para cada uma dessas situações vai ser justamente o valor da minha força normal, ou seja, o valor de compressão que a gente tem ali que o objeto está fazendo sobre o meu loop, sobre a minha pista, ok? Então, olha só, a força resultante
resultante centrípeta ou simplesmente força centrípeta não obedece à terceira lei de Newton, uma vez que não é uma força gerada pela interação entre dois corpos. A força centrípeta é uma resultante de forças que apresenta uma direção particular e sendo ela perpendicular à velocidade do meu corpo, ok? Então, por isso, é errado a gente dizer, nesse exemplo que a gente estava fazendo, que o carrinho vai percorrer uma trajetória Então é errado a gente dizer que vai atuar sobre o meu corpo a força peso, a força normal, a força de atrito e a força centrípeta. Ok? Por quê? Porque a força centrípeta, ela não vai ser uma outra força que vai atuar. Então a gente vai sempre manter falando, mesmo em um movimento circular, que as forças que atuam sobre o meu carrinho, sobre o meu objeto, continuam sendo peso, normal, tensão, força de atrito, ok? Então, cuidado com isso daí. E aí, agora, tenho aqui 2 exemplos para a gente discutir eles rapidinho, para a gente poder encerrar a nossa aula, ok? O primeiro exemplo me fala o seguinte. Um carrinho desliza em um trilho com velocidade de módulo constante. Então, o meu V, ele é constante, tá? No sentido indicado pela seta. O trilho pertence a um plano vertical. O ponto A situa-se em um trecho horizontal. O ponto B e C em curvas de raios iguais. Sejam NA, NB e NC o módulo da força normal nos pontos A, B e C, respectivamente, colocar em ordem crescente o módulo dessas forças. Então, vamos lá, pessoal. No ponto A aqui, o que acontece? Que a minha força resultante em A vai ser igual a 0, ok? Ou seja, peso igual a minha normal. No ponto B, pessoal, o que acontece aqui no ponto B? Eu vou ter peso e normal apontando ali na minha trajetória. Só que o que acontece? A força resultante em B vai ser a minha força centrípeta no ponto B. Então, nesse caso, a gente vai ter que a minha força resultante vai ser o peso menos a minha normal. Ok? Então, a gente tem aqui nesse caso que a minha normal vai ser menor do que o peso. Ok? Já que se eu preciso ter uma força resultante para o centro e eu tenho peso menos normal, a minha normal ela vai ser menor do que o meu peso. Já aqui na situação C, eu tenho as mesmas forças, peso e normal. Só que, de novo, a força resultante em C vai ser a minha força centrípeta em C. Então, minha força resultante em C vai ser igual à minha normal, que vai estar aqui apontando para o centro da minha trajetória, menos o meu peso. Então, nessa situação aqui, pessoal, o que acontece? É que a minha normal vai ser maior do que o peso. Então, colocando isso em ordem crescente, a gente vai ter aqui que a minha normal em C é a maior. Depois, já que ela é maior do que o peso, né? Depois, a minha normal em A, já que ela vai ser igual ao peso. Por último, a minha normal no ponto B, já que ela é menor do que o peso. Ok? Então, olha só, o que vai variar em cada um desses casos, como eu disse, é a força normal que eu tenho atuando sobre o meu corpo ali. E tem a resolução do exercício aqui, para caso vocês tenham alguma dúvida aí, depois se vocês quiserem ler, tá ok? E agora
por último, o último exemplo aqui, que vai me falar sobre aquela situação de loop que eu falei com vocês. Então, olha só. Uma atração muito popular nos circos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola em forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Considere um globo de raio R igual a 3,6 metros. A. Fazer um diagrama das forças que atuam sobre o motociclista nos pontos A, B, C e D indicados na figura. Para efeitos práticos, considerar o conjunto piloto mais motocicleta um ponto material, desprezando as forças de atrito. Então, olha só, as forças que a gente vai ter atuando aqui vão ser o seguinte, ó. No ponto A, peso para baixo, normal para cima. No ponto B, para falar a verdade, já vamos falar aqui, ó. Em todos os pontos o peso vai estar sempre para baixo, ok? E é sempre igual. O que vai mudar é a minha força normal, que em cada situação aqui vai ser perpendicular à minha superfície de contato, ou seja, a normal vai estar sempre apontando para o centro da minha trajetória, ok? E aí então, letra B, determinar o módulo da velocidade mínima com que o conjunto piloto mais motocicleta deve ter no ponto C para não perder contato com o interior do globo. Então, olha só, pessoal. No ponto C, a gente tem o seguinte, que a minha força resultante, ou seja, a minha força centrípeta, vai ser o peso mais a minha normal em C, ok? Como ele quer a velocidade mínima para que ele não perca o contato, a gente vai considerar que a minha normal aqui vai ser zero, ok? Porque quando a minha normal for zero, significa o quê? Que eu vou estar, naquele ponto, eu vou estar perdendo o contato com o meu globo, já que aí eu não vou estar mais tendo uma força de compressão ali em relação a esse globo. Então, para me determinar essa velocidade, eu vou fazer que a minha força centrípeta vai ser igual ao peso. E aí a minha força centrípeta, mv ao quadrado sobre 2, peso vai ser m vezes gravidade, sobre 2 não, desculpa, sobre r. Então, minha velocidade ao quadrado vai ser r vezes g. Minha velocidade, raiz quadrada de r vezes g. E aí, então, minha velocidade vai ser raiz quadrada de 3,6 vezes 10, que vai dar raiz quadrada de 36. Minha velocidade vai ser de 6 metros por segundo. Então, ele precisa ter uma velocidade mínima igual a 6 metros por segundo para que ele consiga completar a trajetória dele ali. Se ele tiver uma velocidade que seja menor do que isso, ele não vai conseguir completar o loop e vai cair ali na parte de baixo do meu globo. Ok, pessoal? Tem de novo aqui a resolução, caso vocês queiram dar uma olhada com a explicação, tá certo? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, é só me mandar por e-mail, me mandar uma mensagem que eu respondo as dúvidas de vocês, tá ok? Tchauzinho, pessoal!